Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui mais uma vez com vocês e hoje com uma presença ilustríssima. Grande mestre Rorion Gracie, primogênito do grande mestre Hélio Gracie. E olha, surpresa, hein? 72 anos, nasceu dia 10 de janeiro de 1952. Incrível, né? Como o jiu-jitsu faz bem, como essa dieta é maravilhosa. Já vou colocar ele aqui, você vê esse sorriso aí, jovem, e toda essa saúde. Boa noite, mestre. Espera aí. Como é que tá? Tudo bem, campeão? Eu tô com cara de 72, mas eu tenho 70 ainda, viu? Ó, então o que aconteceu é que o Wikipedia nos traiu aqui. Tem que atualizar lá. Nasceu em que ano, mestre? Nasci em 52. Nós estamos em 2022, são 70. Ah, pô, tá marcando errado lá. Ah, desculpe. Eu fiz Não, não tem essa, não. Não, eu tenho experiência confusão. De 72 mesmo. Eu fiz confusão. Uma baita confusão. Tá bom, é para descontrair. Tá para descontrair. Mestre, o senhor já deu muita entrevista, a gente conhece, assim, principalmente nós apaixonados, conhecemos bastante a sua história. Obviamente, estamos aqui para aprender muito mais sobre isso, mas a gente queria dar, de repente, um salto, né? Todo Gracie nasce já com kimono, tem aquelas aulas antes de você imaginar qualquer coisa que todo mundo faz, andar de bicicleta e tal, o Gracie já vai aprender o jiu-jitsu, né? Então, eu tenho uma passagem sua que foi muito bacana, quando o grande mestre Hélio partiu, e o senhor falou, para mim ele só mudou de zip code, né? E eu achei aquilo mó barato, entendeu? Então, por todos os aspectos, né? Então, eu queria te perguntar, existe ainda uma comunicação sua com o pai, o grande mestre? Porque ele está só aqui do lado, num zip codezinho do lado, né? Como é que é isso? Rapaz, eu cresci com a ideia, viu, de que a gente está aqui na Terra temporariamente, né? E uma das coisas que o papai dizia sempre para a gente é que você está aqui hoje, pode não estar amanhã. Então, a comunicação com ele continua constantemente. O que eu aprendi, as frases, as piadas, quer dizer, as histórias que eu escutei a vida inteira dele, está tudo comigo constantemente. Eu me vejo usando os exemplos dele até hoje, as aulas que ele me dava, a maneira de falar, a maneira que eu me comporto hoje, que eu conduzo a minha vida, tem tudo a ver com ele. Portanto, ele está sempre presente. Maravilha, maravilha. Mestre, tanto que quando ele morreu, eu não fui nem ver o papai, viu, depois que ele morreu. A última vez que eu tive com ele estava com 94,5, foi 6 meses antes dele morrer. Eu fui visitar o velhinho lá no sítio dele em Petrópolis. Ele me deu um beijo e falou, Rony, vamos para o tatame, que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. Então, fomos lá, deu um treino, me sentou o sarrafo aos 94,5. 6 meses depois, ele morreu. E eu não achei necessário ter que ir ao Brasil só para o enterro dele. Entendeu? Ver aquele corpo desfalecido num caixão não me estava me dizendo nada. Então, eu preferi terminar o meu relacionamento com ele aqui na Terra de maneira muito positiva, que sempre que eu lembrar dele por último, eu vou lembrar eu e ele treinando aí no sítio de Petrópolis e tal. Foi uma lembrança muito boa. Bacana. E era de fato... Eu ia dizer, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de dizer ao meu pai tudo que eu queria dizer enquanto ele estava vivo, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem uma diferença, tem uma coisa assim com o pai ou com o outro, que for, que eu não tinha nenhuma com meu pai. E às vezes a pessoa querida nossa morre e a gente não tem a oportunidade de dar aquela despedida final, né? Então, eu não só tive a oportunidade de dizer para o papai várias vezes tudo que eu queria, mas dedicar a minha vida toda ao trabalho que ele fez e continuar perpetuando a visão que ele tinha para o jiu-jitsu e para outras coisas também. Maravilha, maravilha. E, inclusive, teve aquela cerimônia, eu também achei aquilo mó barato. Eu sou um grande fã e tenho assistido tudo. Vocês fizeram uma cerimônia em homenagem a ele, né? Não teve nada de... Fizemos uma festa, a gente contando história, contando piada e tal. Foi um negócio muito positivo, que é o que ele gostaria, né? O negócio de ficar todo mundo ali, um cara de borocochô, sofrendo no final, não é nada disso. O velhinho era um cara muito para cima e queria coisa positiva em volta dele. A gente achou que era a coisa certa e foi uma homenagem muito boa. Maravilha. Mestre, tem outra coisa que me chamou muita atenção. Todo mundo fala que você né? Não foi, né? É o melhor professor dos Gracie, da família Gracie. Pelo menos então. Aprendi com o melhor, né? Não tem, ele falou, o Rickson falou, outros tantos falaram, olha, o Rorion é o melhor professor.
E isso né, a gente não se conhece, mas eu observo muito nos seus vídeos, e pela dinâmica, né, didática, tudo isso, né? Inclusive, aí isso me saltou muito quando você nasceu teu 10º filho e você fazia aqueles vídeos de como trocar a fralda. Meu, eu falei, isso, o Rory aplica o jiu-jitsu em tudo. E aí o seu filho Renner falou o seguinte, que eu achei fabuloso. Ele falou, agora eu vou ter a chance de ver meu pai fazendo aquilo que ele fazia na gente. Eu achei isso fabuloso. E isso tudo é o Hélio Gracie ou é o Rory, mestre? Rapaz, eu, em termos de aula de jiu-jitsu, viu? Eu sempre fui muito. Eu acho que eu era o fã número 1 do papai. Porque eu ficava sentado há muitos anos, eu acho que mais do que ninguém, eu passei tempo assistindo o Hélio Gracie dando aula de jiu-jitsu, e eu ficava muito entretido pela aula que ele dava. Tanto que eu procurei copiar. Eu contava as mesmas piadas, dava os mesmos exemplos, entendeu? Desde garoto, que eu vi o papai contando uma história, dando uma aula de jiu-jitsu, eu ficava muito empolgado com a maneira que ele apresentava o jiu-jitsu. Então, isso me ensinou muito a ser essa pessoa assim de procurar fazer tudo para ajudar o aluno, entendeu? Eu, mais do que tudo na minha vida, me considero um professor de jiu-jitsu e, como disse a vocês, tive a oportunidade de aprender com o papai, uma maneira muito atenciosa para com o aluno, fazer tudo de maneira para você poder fazer aquele aluno melhorar de onde ele está. E aquela filosofia que ele dizia sempre, que não existe aluno ruim, existe professor bom e professor ruim. Mas o aluno está ali para aprender, ele está ali para ser guiado. Então, cabe a cada professor se desdobrar de qualquer maneira para fazer com que aquele aluno cresça, que ele melhore, que ele aprenda, que ele evolua, né? Então, eu aprendi muito com o papai em termos de aula de jiu-jitsu. Mas, quanto ao dia a dia, essas experiências com criança e tal, eu também tive um inputzinho, deu uma melhoradinha por minha conta também, com certeza. Então esse negócio todo de dar água de coco no canudinho, esse negócio... Tem muita coisa que eu criei por minha conta por causa de necessidade também. Com 10 filhos, você tem que ser criativo, né, velho? Sabe como é que é? Fábio, se apresenta aí para o público e manda uma pergunta. Boa noite, pessoal. Grande mestre Rorion Gracie, um sonho nosso aqui do canal, né? Entrevistar, né, o primogênito do mestre Hélio Gracie, né? Eu pesquiso muito sobre, né, a história, faço documentários e tô aqui com esse livro, né? Que obviamente o senhor conhece, foi a 2ª edição que saiu desse livro. O senhor acabou de falar aí, mestre, sobre né, o modo de pensar do Hélio Gracie. E nessa 2ª edição saiu as facetas humanas, né? Que são aquelas cartas que tem no final, né? Do mestre Hélio Gracie, inclusive um falando sobre a morte aqui. Ô mestre, eu queria fazer até uma pergunta e um apelo. Eu sei que eu vi uma vez uma entrevista do senhor mostrando as várias cartas, né, que o mestre Hélio Gracie escrevia, sobre justamente as facetas humanas. Aqui tem algumas delas, né? Quando que o senhor vai compartilhar esse material com a gente, publicar num livro? Quando que a gente vai ter acesso a isso aí? Rapaz, o que acontece é o seguinte, o papai, viu, como você sabe, passou nos últimos anos da vida dele, começou a escrever isso. Eu tenho um livro cheio aqui de anotações dele, viu? Mas radical como o velhinho era, eu estou aqui pensando qual é a hora boa de publicar esse tipo de coisa, porque eu não sei se o mundo está preparado para isso ainda não. Mas eu vou, eventualmente, liberar esse material, com certeza, porque eu acho que é importante que a gente conheça a maneira de pensar do papai, ainda mais hoje em dia, que o mundo está tão confuso, tem tanta gente perdida e incerta de tanta coisa. Eu acho que a visão dele, talvez um pouco radical, mas ainda a visão dele, a maneira que ele encarava as coisas, pode beneficiar muita gente. Portanto, eu tenho a intenção, para responder a sua pergunta, de liberar esse material algum dia, e eu estou só escolhendo a fórmula certa de fazer isso. Eu estou com uns projetos aqui muito interessantes, que eu acho que também vão de encontro com a filosofia dele, e eu acho que vai agradar o pessoal que realmente quer fazer um jiu-jitsu baseado naquela filosofia do Hélio Gracie. Maravilha. Bom. Eu queria aproveitar esse gancho do Fábio e também perguntar sobre vídeos, porque dentre tantos materiais que você já colocou no ar no passado, eu vi uma entrevista, não sei se era o Gastão Filho. Aí eu lhe pergunto, né? Imagino que sim, devo ter entrevistas de vídeo de Carlos, do Hélio Gracie mesmo, mais jovem. Esse material existe, né, mestre? Obviamente, no momento certo, no formato certo, isso vai aparecer, né? Eu tenho um arquivo muito grande, viu? Que o papai confiou a mim, os recortes de jornais que ele tinha, que ele guardou desde a década de 30,
que ele guardou um monte de material guardado. Eu tenho tudo isso guardado aqui. Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu recomendo que visite o museugrace.com.br, que é nosso site aí no Brasil, ou então o gracemuseum.com, onde você pode assistir e ver muito material, muita história. Eu tenho muito material, muito vídeo antigo, muita coisa eu tenho, Sandro. E eu quero, eventualmente, eu estou organizando esse troço, entendeu? Mas é tanta coisa que eu tenho que fazer da maneira correta para que a gente fique de uma maneira muito, muito estruturada, fácil de encontrar e tal. Mas eu tenho, cada dia, dado um passinho na direção certa desse material. E realmente é um troço, uma relíquia muito valiosa, né, para a história do jiu-jitsu e tal. Quer dizer, é um troço que tem que ser preservado com muito carinho, com muito cuidado, porque eu tenho feito isso. Agora, eu estou cada vez mais próximo de chegar e começar a soltar esse material. E, como eu disse, vários projetos que eu tenho aqui que eu acho que são muito interessantes para o pessoal que é apaixonado pelo jiu-jitsu, que quer conhecer a história verdadeira dessa arte maravilhosa. Maravilha, Fábio. Ô, mestre, agora num livro mais recente, já falamos aqui do livro do Hélio Gracie, né, nessa segunda edição, e eu queria perguntar também de um trabalho que o senhor tem se dedicado muito ultimamente, que é divulgar a dieta Gracie, né? O senhor publicou aí um livro alguns anos atrás, né, falando sobre a dieta, e hoje a gente sabe, né, olhando aí para seu aspecto físico aos 70 anos, a gente sabe que a dieta realmente ela tem, obviamente, benefícios, né, muito grandes. O senhor pode contar alguma história para a gente de algum benefício que pessoas que começaram com a dieta deram um retorno, falam, olha, mestre, comecei com a dieta, isso mudou minha vida, enfim, alguma coisa que o senhor lembre aí marcante ou não? Rapaz, tem muita história dessa, viu? Aliás, se a gente quisesse um dia fazer um programa só sobre a dieta Gracie, eu acho que o pessoal ia gostar muito também. Botar isso na pauta de vocês. Vamos fazer. Mas tem muita história maravilhosa, inclusive, que eu conto no livro. E tem agora, inclusive, para quem não sabe, a segunda edição do livro. Você está me mostrando mas essa aqui é a segunda edição, que já saiu também, está disponível. A minha mais antiga. Exato. E o que acontece é o seguinte, dentre as várias histórias, entendeu? A gente tinha uma casa grande em Teresópolis, casa muito grande, com 21 quartos e 18 banheiros, onde o pessoal passava as férias lá e tal, fim de semana. E tinha uma pessoa que morava naquela região de Teresópolis, não era vizinho, mas ela morava perto da gente, muito amigo do tio Carlos. Esse senhor foi ao Rio de Janeiro fazer um exame, um check-up geral, ele e a mulher dele. Foram ao Rio de Janeiro, fizeram o exame de sangue, tudo deixaram lá e voltaram para Teresópolis. Uma semana depois, o marido voltou ao Rio de Janeiro para pegar o resultado dos exames. O médico, lá no Rio de Janeiro, informou a esse senhor que a mulher dele estava com câncer no estômago. Entendeu? Então, ele voltando do Rio de Janeiro, em vez de ir direto para casa falar com a mulher, parou lá em casa para conversar com o tio Carlos. O tio Carlos, quando soube dessa notícia, falou para ele o seguinte, olha, vamos tratar da sua mulher da seguinte maneira. Primeiro, não diga para ela que ela está com câncer. O tio Carlos era uma figura, viu, pessoal? O cara era um cara super especial também. Não diz para sua mulher que ela está com câncer. Diga para ela o seguinte, que o médico recomendou que você modificasse a sua dieta e você gostaria muito que a sua mulher lhe acompanhasse nesse processo, para você não ficar fazendo a dieta nova sozinho. E o tio Carlos preparou uma dieta para ela, para tratar do câncer dela, mas dizendo que era para o marido. O cara falou, tá tudo certo. Deu a dieta para o cara chegou em casa e falou, meu bem, é o seguinte, você está tudo bem, o médico recomendou que eu mudasse a minha dieta. Não se falou em câncer com a mulher, claro. Aí a mulher falou, pode deixar que eu faço com você, não sei o quê, você me acompanha? Claro que eu acompanho. Resumindo a história, a mulher viveu 40 anos mais. 40 anos. Maravilha. Fazendo a dieta que o Carlos recomendou. E pronto. Isso é um exemplo. Mais recentemente, até eu quero que vocês fiquem sabendo disso, que é importante, existe uma doença chamada síndrome do intestino irritável, que é uma doença muito comum, afeta parece que 15% da população. E o tipo da doença é que você, se fizer uma endoscopia, os médicos vão olhar e não vão ver nada de errado. Mas a pessoa sofre muito com dores com esse problema, entendeu? É uma doença chata dessa. Atualmente, na medicina atual, o que eles fazem é, principalmente, tratam a pessoa com antidepressivo, porque não existe uma cura garantida para isso. Porém, eu já tive o feedback de várias pessoas que tinham essa doença e, através da combinação alimentar da dieta Gracie, ficaram 100% curadas do problema. Desapareceu completamente, não tem que tomar remédio para mais nada, já é resolvido. É um troço tão impressionante isso, para quem não sabe,
que um amigo meu, que é um pesquisador aqui na Califórnia, na universidade aqui perto de mim, na Califórnia, fico tão empolgado com esse tipo de feedback, que ele está fazendo uma pesquisa científica para saber como é que a dieta Gracie está tratando com tanto sucesso, sem remédio nenhum, simplesmente através da combinação correta dos alimentos, como é que a dieta Gracie consegue tratar essas pessoas. Então, o cara está fazendo uma pesquisa aqui na universidade, na Califórnia, sobre isso. E eu estou, claro, animadíssimo, porque a gente gostaria de poder realmente promover isso em uma grande escala, para que as pessoas entendam a importância da alimentação correta. Não há por que você ter uma dor de cabeça de vez em quando, ter uma aziazinha de vez em quando. Isso é o teu corpo dizendo que alguma coisa não está certa. Você está com azia e toma um omeprazolzinho para azia, o omeprazol para a produção de ácido no seu organismo e você não sente mais azia. Mas isso é uma maneira errada de fazer esse tratamento, porque o teu organismo precisa do ácido para digerir o alimento. Então, quando você toma um remédio para você impedir a produção de ácido, você está quase que roubando, entendeu? Isso não é certo. O que você tem que fazer é corrigir o teu mau hábito alimentar para que você possa ser tratado de uma maneira natural, de uma maneira correta. Se você estiver andando de carro na estrada e uma luzinha vermelha começar a piscar no painel, você bota um band-aid e continua dirigindo ou vai no mecânico para saber que é o problema? Você vai parar no mecânico, claro. O que acontece? Quando a pessoa está com azia, ou com a gastrite, ou com uma esofagite, um problema desse qualquer, e toma um remédio para parar com a dor, você está botando um band-aid. Você não está curando o problema. E quanto mais você protelar isso, mais séria vai ser a consequência no futuro. Então, a teoria do Gil Carlos era comer certo, você está sempre bem. Entendeu? Como dizia o Hipócrates, muitos anos atrás, fazer do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Eu realmente estou com 70 anos de idade, me sinto um garoto, entendeu? Não tomo remédio para coisa nenhuma, nunca tive uma cárie na minha vida. Acordo com energia, que nem um doido aqui de manhã, 6h30 da manhã, dou a minha cavalgadazinha de manhã, faço café da manhã para todo mundo, quer dizer, tem uma energia boa, que a vida é essa, entendeu? A gente tem que viver enquanto é jovem, cheio de energia, e um dia morrer. Não adianta a pessoa ficar caindo aos pedaços no final, vai deteriorando, vai ficando fraco, vai ficando envelhecido cada vez mais. É uma vida sofrida, é chata, aberta, não é nada disso. O plano é você curtir muito e pum. Acabar aquele sem muita dor de cabeça para ninguém. Quando chegar a hora. Maravilha. Agora, mestre, deixa eu pegar um gancho aqui também. O senhor está falando dessa questão da dieta, né? E eu vejo também, talvez, uma influência, o senhor vai dizer para a gente, talvez do grande mestre Carlos, na questão do... O senhor já falou dos seus 10 filhos, né? Então, a gente sabe que o senhor fez uma entrevista uma vez contando a história da escolha do nome desses filhos, né? O senhor lembra de alguma aí para o senhor contar como que foi a escolha, né, desses nomes, né? Que eu acho que tem uma certa influência também, claro, né, do grande mestre Carlos Gracie também, que, né, tinha aquela questão das letras no nome, né? Exato. O tio Carlos, boa pergunta. O tio Carlos é o seguinte: o tio Carlos, como vocês sabem, era o guru da família Gracie. A gente chamava de guru da montanha, ele morava em Teresópolis e tal, entendeu? Então, ele realmente influenciou muito o meu pai, porque ele acreditava, era um cara espiritualizado, e espírita também, ele tinha uma religião assim diferenciada, e ele acreditava que algumas letras eram mais fortes do que outras letras. O K, o R, entendeu? O S, quer dizer, umas letras que ele gostava mais. Então, ele tendia a colocar o nome das pessoas com a letra diferenciada. Além disso, era parte da filosofia dele o seguinte: como as pessoas, nós todos, somos indivíduos diferentes um do outro, cada um tem uma impressão digital diferente, ele achava que a pessoa com um nome único, você quase que ia abrir a tua própria estrada e não seria influenciado vibratoriamente por outras pessoas com o mesmo nome. Entendeu? Então, o Manuel, por exemplo, toda pessoa que tem o Manuel, se você fizer uma análise profunda, muitas qualidades do Manuel são comuns entre toda pessoa que é chamada Manuel. O Pedro é a mesma coisa, o João é a mesma coisa. Então, ele achava que a gente colocando um nome diferencial na pessoa, um nome singular, aquela pessoa não ia ser influenciada nem para o bom nem para o ruim, entendeu? Era ser uma pessoa única. O nome seria um reflexo disso. Então, ele criou, a família Gracie, como vocês sabem, todo mundo com um nome muito original e tal, diferente. O que acontece? O meu pai aprendeu com ele isso e fez nos filhos isso. Todos os filhos do papai têm um nome com a letra R. Horion, Helson, Rickson, Roller, Roker, Royce, quer dizer, todo mundo tem um nome diferenciado. Quando chegou na minha vez, também sofrendo a consequência da influência dessas pessoas, que para mim eram dois pais, o papai e o tio Carlos, eu falei, bom, eu vou botar um nome diferenciado também. A minha primeira filha tem um nome Rose, que a avó dela chamava-se Rose, então a gente botou o nome com R de Rose. Eu estava aprendendo também, estava com 20 e poucos anos. Aí, quando nasceu a segunda, eu falei, não pode ser um nome comum, como Rose, tem um nome diferenciado. E botei o nome de Riane na minha filha. Muito bem. Depois vim para os Estados Unidos,
casei de novo, tive mais filhos. Quando nasceu o primeiro menino, eu falei, bom, eu não quero botar só o nome original no garoto, entendeu? Com a letra R. Eu falei, eu tenho que quase que visualizar alguma coisa para poder influenciar esse nome de uma maneira mais forte ainda. Então, eu dei um passo além do que eu aprendi com meu pai e com o tio Carlos. Não só eu coloquei um nome diferenciado, usando uma letra forte como a letra R, por exemplo, mas eu também queria botar uma vibração naquele nome. Então, eu pensei, no caso do Hiram, eu pensei em Iron, entendeu? Ferro, Iron. Porque eu imaginei, o garoto é o primeiro filho do Horion Gracie, primeiro neto do Hélio Gracie, todo mundo vai querer testar o moleque, não tem jeito, entendeu? Então, eu achei que ele tinha que ser um cara forte como o Ferro, Iron. E do Iron eu modifiquei um pouquinho. Volta. Estamos de volta. Welcome back. Então, pronto, vamos lá. Bom, resumindo a história. Volta lá, parou bem na parte que o senhor estava falando, que o senhor escolheu o Hiram pelo Iron, né? Foi bem nessa parte. Hiram Pelo Iron, é. Muito bem. Quando nasceu o segundo, eu falei, bom, o primeiro tem que ser um cara forte. O segundo tinha que ser um cara inteligente de cabeça. Então, eu pensei em Inner Strength. Inner deu Henner. Muito bem. Quando veio o terceiro, eu tinha lido um livro de um cara que era totalmente destemido, viu? Destemido. Um sheik árabe, cara. E o nome do cara era Malek, que em árabe quer dizer rei. Então, do Malek veio Halek, que é um cara totalmente desassombrado também. Muito bem. Aí nasceu a menina, entendeu? A minha mulher tem um nome com a letra S, a gente acabou botando Segina. O apelido dela é Sage, quer dizer sábio, entendeu? Pessoa sage person é uma pessoa sábia. Aí, quando nasceu o outro menino, eu falei, bom, já tem um que, se Deus quiser, vai ser forte, o outro vai ser com a cabeça boa, o outro vai ser destemido, a menina vai ser sábia, esse cara vai ser o rei do mundo. Então, eu pensei em Heilan, rei the land, king of the land, Heilan, entendeu? Muito bem. Aí, casei com uma terceira mulher, que é a Silvinha, que é a oficial agora, e quando nasceu o primeiro menino, eu sou fã da qualidade da perseverança. Que você começa e não larga o bolso de jeito nenhum, bicho, não tem conversa. É uma das qualidades mais importantes que eu vejo no ser humano é o cara não desistir. Que é um exemplo clássico da minha vida, pelo que eu passei aqui. Exato. Então, eu peguei o R-O de Horion e o R-A-N de perseverança. Horan é o nome do garoto. E o cara, bicho, é isso mesmo. Fica ali, é um caso sério. Aí nasceu outro, mais um garoto. Ele nasceu prematuro, nasceu com 6 meses e meio, o garoto, entendeu? Parecia um ratinho desse tamanho, entendeu? Pesava 1 quilo e pouco. Aí, 3 meses na unidade, como é que se diz, de serviço intensivo no hospital, como é que chama? UTI, na UTI. Na UTI, 3 meses na UTI, a mulher dando gota de conta-gota de leite do peito pro garoto, negócio seríssimo, entendeu? Mas o garoto veio indo, aí eu perguntei, inclusive, para um enfermeiro na época, ele falou, Rora, a gente fez tudo o que podia fazer. Vai depender desse menino querer crescer, entendeu? Depende dele. A nossa parte médica está tudo feito. O garoto era tão pequenininho, estava tão delicada a situação dele, que eu só tirei uma foto dele no hospital. Quando a criança nasce, todo mundo tem foto, aquela frescura toda. Né? Todo mundo, frescura não, mas a lembrança. Mas o garotinho era tão frágilzinho que eu bati uma foto dele de polaroidzinho, cheio de fio pendurado no moleque. Muito bem, eu falei, pô, me ajuda, senhor, me ajuda, arranja para esse garoto sair dessa, porque vai ter que ser um milagre aqui. Então, conversando com a mulher, a gente chegou à conclusão que ele precisava ter força de vontade, entendeu? Para sair dali. Ia depender dele. He need to have the strength of will. Força de vontade. Então, da palavra strength, a gente pegou o R-E-N, de strength. Ele precisava ter a força, strength of will. Força, ele precisava ter isso o tempo todo, não podia desistir um minuto, porque a vida dele estava muito fragilizada assim, naquele momento. Então, era strength on, the whole time. Strength on. R-E-N, on. Renon. Entendeu? Que é o nome do garoto. Então, o cara hoje é mais alto que eu, tenho 1,95 m de altura, é um cavalo, super inteligente, não teve sequela nenhuma. E Fênix é engraçado pra cacete, tem um senso de humor incrível. Deu tudo certo. Aí nasceu mais um, entendeu? O 10º, né? Que, aliás, eu ia dizer a vocês que a média de escolher um nome para uma criança são 6 meses, viu? Muitos deles saíam do hospital com a certidão dizendo Baby Gracie. Isso eu achei. Depois eu tinha que pegar outra página para completar o nome do garoto.
A enfermeira dizia, mas como é o nome da criança? Eu dizia, não tem nome ainda. Mas quem que não tem? Eu falei, não tem, quem vai escolher o nome sou eu. Eu tenho que me esfregar com a criança, sentir o cheiro da criança, sentir a vibração da criança. Muito bem. Nasceu o 10º. E durante muito tempo o apelido dele era R10, que a gente sabia que sempre uma letra R, e era o 10º filho. Então era R10 para cima, R10 para baixo. Tem até um videozinho dele, trocando a fralda dele na internet. Muito bem. Então, mais uma vez, tentando botar uma vibração positiva no garoto, eu acho a qualidade e integridade é tudo, né, pessoal? Quando a pessoa tem integridade, nada mais interessa. Quando a pessoa não tem integridade, nada mais interessa, entendeu? Então, integridade e coragem são duas qualidades também que, pô, combinadas é um caso sério. Então, ficou o R, claro, o I e o N de integridade e o C e o O de coragem. O nome do garoto é Ricon. Entendeu? Então, foi assim que os nomes foram criados. Para quem vai ter filho, a minha humilde sugestão, e não tem nome da criança ainda, a minha humilde sugestão é o seguinte: faça uma experiência de projetar uma qualidade que você queira, que você deseja, que você aspira para o seu filho, e bote um nome conectado com aquela qualidade. Porque é impressionante que os meus filhos todos saíram o que eu esperava. É engraçado isso. É um caso que é difícil você fazer um estudo complexo, porque as pessoas geralmente não pensam assim. Mas nasceu um filho, o nome vai ser isso, vai ser aquilo. Já bota o nome na criança sem conhecer a criança. Ou seja, como dizia o Carlos Grace, já existe uma corrente vibratória associada àquele nome que vai cair no teu filho. Seja ela boa ou seja ela ruim. O fato de ser diferente não quer dizer que seja tudo bom, não, viu? Veja a própria família Grace, é uma pessoa de louco. O nome não quer dizer nada. Diferente ele é, mas, puxa vida, não quer dizer que seja nenhuma coisa de outro mundo, não. De qualquer maneira, a minha sugestão é que os pais pensem nisso, porque o nome da criança é uma coisa muito importante. Você puder projetar no teu filho, como eu disse, você ter aquela ideia, aquela vibração no nome é uma coisa. É sabido que se você chamar uma pessoa de burro, não sei o quê, chato, não sei o quê, o tempo todo usando aquela terminologia negativa, a criança sofre com aquilo, ela acaba absorvendo aquele tipo de coisa. E da outra maneira, quando você chama a pessoa, elogia, você trata a pessoa bem, com respeito e tal, você ajuda a levantar a pessoa. Então, a minha ideia era botar um nome na pessoa, na criança, para que aquele nome ajudasse a influenciar. E, graças a Deus, deu certo com todos eles. Essa é a história. Maravilha. Quando eu tenho um amigo meu que tem dúvida, eu conto esse caso aí. Fala assim, segundo o Horion Gracie, você tem que esperar nascer, tem que se esfregar com a criança, sentir energia. É isso mesmo. Eu replico isso direto aqui para os meus amigos. Pode dizer. E ajuda mesmo. Mestre, você falou um pouquinho antes de dar aquela travada lá, está morando numa espécie de uma fazenda, um negócio assim, né? E você... Não, rapaz, não é uma fazenda, não, é uma casa aqui na Califórnia, mas é uma região muito privilegiada, viu? Muito privilegiada, porque ela é quase que uma zona rural aqui perto. Eu estou a 40 minutos de Beverly Hills, entendeu? Eu moro numa casa, você vai numa rua que está tudo normal, você sobe uma rua, você vira à esquerda, tem aquelas árvores que fecham assim. Quando você percebe, ao lado da minha casa tem um clube de cavalos e tal, que é um troço muito raro aqui para Los Angeles, na Califórnia. Eu trouxe até um cavalo manga larga do Brasil que eu ganhei de presente, dos meus amigos lá do Aras Rodeio e tal. Trouxe um manga larga machador. Na minha casa tem uma cocheira para cavalo e tal. Eu curto muito isso. Legal. Eu ia perguntar se aquele sonho de fazer aquela casa Gracie de novo acabou por causa dessa casa agora? Não. Ou está firme e forte? Não, está firme e forte. Tô chegando, um dia eu chego lá, você vai ver. Sabia, Fábio, quer reproduzir a casa? Vai ser um sonho, né? Só que vai formar fila aí de vida, que nem aquela casa do Elvis lá, né? Todo mundo querendo. Grace, não é necessário. Não, eu não quero necessariamente reproduzir aquela casa de Teresópolis, mas eu acho que ia ser uma boa ter um lugar que as pessoas pudessem vir, fazer um jiu-jitsuzinho, fazer uma massagem, uma yoga, entendeu? Fazer uma opção de brincadeiras, aquilo que for, e ter um lugar para a gente aprender a comer direito também, uma alimentação saudável e tal. Quer dizer, eu acho que quase que seria um retirozinho, eu acho que ia ser uma boa. Continuo seria pensando um grande nisso. Sucesso, hein? Grande sucesso comercial, hein? Dos seus lábios para os ouvidos de Deus. Falando nisso, essa frase o Rickson diz muito, né? O que o senhor achou do livro do Rickson, mestre? O que é? O que o senhor achou do livro do Rickson, aproveitando eu achei que o Rickson escreveu... Ele fez um trabalho bom, entendeu? O livro dele, ele abriu o coração dele, contou muita coisa aí interessante que as pessoas queriam saber, mas ele foi infeliz num comentáriozinho que ele falou que eu não paguei ao Royce.
que não é verdade. Eu paguei o Royce, depois do UFC 1 e o UFC 2, eu não paguei o Royce. Por isso que ele não recebeu, não sei o que, isso não é verdade. Eu paguei o Royce, tanto que eu tenho uma declaração assinada pelo próprio Royce, dizendo que ele recebeu o dinheiro dele 100%, e eu não sei onde é que o Rickson surgiu com essa ideia, mas isso não é verdade. Que eu não ia dar a volta no Royce, de jeito nenhum, entendeu? E o fato de ele dizer também que eu pedia que ele engraxasse o sapato dele, meu sapato, entendeu? E lustrasse o cinto, como é que se diz, o buckle do meu cinto, isso é conversa fiada. Naquele verão do Rio de Janeiro, eu pedi muito que ele fosse buscar água gelada para mim, com água com gelo dentro. Isso ele fez muito, realmente. Mas sabe como é que é? Irmão mais velho tem que ensinar o mais novo, né? Mas esse fato de dizer que eu não paguei ao Royce não é verdade. Paguei sim. Maravilha, maravilha. Mas o livro foi muito bom, bem escrito e tal, quer dizer, fez um sucesso muito bom, ele merece. E, como eu disse, abrir o coração dele é uma coisa importante. Você vai escrever um livro biográfico, você tem que realmente contar para as pessoas umas coisas que elas queiram saber de você, além do mito que ele é. Ele é um ser humano, como todos nós, e realmente fez um trabalho bem escrito, ficou bem feito o livro. Eu gostei bastante dessa parte. Eu acho que é difícil, geralmente, né? É difícil você contar essas suas fraquezas e algumas coisas assim bem íntimas, né? E ele fez isso, né? Ele fez. O livro foi bem escrito. Fora essa tropeçada dele, o resto foi ótimo. Agora, mestre, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor puxou aí da sua participação. Obviamente que o senhor fez. Eu sempre falo essa frase, eu acho que é muito pouco falada. O senhor fez parte da maior revolução das artes marciais de todos os tempos, na minha opinião. Assim, nunca as artes marciais passaram por um processo tão revolucionário depois que, né, a família Gracie colocou a mão, e lógico, cada elo, né, da corrente com a sua, né, desde o Carlos, Hélio, o senhor, enfim, Royce, enfim, né, todo mundo já sabe disso. Agora, eu queria saber um pouco, o senhor falou do UFC 1 e 2, que são lendários, né, e do UFC 3 também, se não me engano, teve a participação do Carson também, não foi? Eu convidei o Carson para vir para cá, eu trouxe. Exato. Isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho essa é uma junção que, né, na cabeça dos fãs, é uma junção dos sonhos, né? São o mestre Rorion Gracie, Royce Gracie, Carson Gracie, todo mundo ali unido em prol, né, de um mesmo objetivo. Fala um pouquinho desse UFC 3 pra gente, mestre. Bom, o UFC primeiro foi um sucesso, como a gente viu. O segundo também foi o maior, melhor ainda. Eu achei por bem que seria oportuno, entendeu? Interessante e benéfico para todo mundo trazer o Carson para fazer parte daquele sucesso também, que afinal de contas o Carson é um cara que, imprescindível na história da família Gracie, entendeu? Um cara que foi uma influência, um trabalho maravilhoso, as lutas que ele fez, carregando o cetro da família durante muito tempo, e eu achei que a gente devia fazer essa homenagem e trazer o Carson. Então eu trouxe o Carson para participar do negócio e fui lá participar do evento também, foi ótimo, maravilhoso, entendeu? Eu acho que era uma coisa importantíssima que tinha que ser feita por ele, merece, entendeu? Então ele foi lá, assistiu o evento também, veio o Hirion também junto, quer dizer, foi uma oportunidade boa de reunir a família mais uma vez e botar o pessoal no mesmo trem, entendeu? Eu achei que era importante fazer isso. Ô, mestre, você falou do Hirion, o Hirion conta que ele teve que fazer uma luta no backstage contra alguém lá, no tapete. Você presenciou essa também ou estava ocupado com o business lá? Eu estava ocupado fazendo a produção do negócio todo, porque minha parte naquela época, principalmente como co-criador do UFC, era ficar não só segurando a mão do Royce o dia inteiro, a família estava lá para isso. Mas eu me lembro que o Hirion sentou a dura num cara lá qualquer, eu me lembro que teve um negócio assim. Se não me engano, eu vi foto ou vídeo disso depois, mas o Hirion estava lá também, fazendo a parte dele, representando bem a brincadeira. E o Carson ajudou a treinar algum período, o Royce ali, ou só participou mais, chegou mais perto do evento, alguma coisa assim? Eu acho que ele chegou mais perto do evento, não chegou a treinar, e não sei se ele chegou a ensinar nada para o Royce, não me lembro como é que foi. Como eu disse a vocês, o meu envolvimento naquela época dos primeiros UFC foi muito mais na parte de produção do evento e a estrutura de fazer tudo acontecer do que realmente ficar sentado vendo o que está acontecendo no dia a dia, viu? Mas eu acho que só ter a presença do Carson por perto foi bom, ajudou tanto ele quanto o Hirion, só para dar aquele apoio, juntar a família toda, é sempre uma vibração muito positiva, muito forte. E era isso, quer dizer, eu não me lembro mais exatamente se o Carson chegou a dar uma aula para o Royce ou treinar com ele, isso eu não me lembro do detalhe disso aí, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha prateleira, na minha travessa naquela época, entendeu? Eu tenho que fazer uma pergunta, lembrei agora, Fábio. Semana passada, mestre, a gente fez uma live com alguns ex-alunos do Pedro Emetério.
e o neto do Pedro Emetério, inclusive, está na live aqui, assistindo, e ele falou assim, ó, pergunta para o Rório de um episódio que teve, que o meu avô, né, Pedro Emetério, foi encontrar com o mestre Hélio, o Royce e o Rório no hotel, em São Paulo. E em Cargas d'Água, lá em algum momento, lá estava o Pedro Emetério com o Royce no chão, ensinando, ó, faz isso, faz aquilo. Você lembra desse episódio ou esse é mais um desses tantos que acontece? Não, eu me lembro que o Pedro Emetério foi conversar com a gente num hotel, me lembro disso, em São Paulo, foi lá, ele estava... não sei se foi para o lançamento de um livro, não sei o que a gente foi fazer em São Paulo, eu acho que já foi depois do UFC, do primeiro UFC, ou segundo, sei lá o quê, e a gente encontrou com o Emetério lá em São Paulo. Acho que foi o último que eu tive com ele pessoalmente, foi essa. Mas é. Outra coisa, mestre, você sempre se refere ao Royce, né? Como o Royce veio aqui com 17 anos, me ajudou nas aulas, e me faz entender que o Royce com 17 anos ainda não era o Royce que entrou no UFC, né? Então, eu entendo, eu queria saber a história disso tudo, que você foi o professor do Royce, né? Você ajudou a completar o Royce, vamos chamar assim, né? Obviamente, com 17 ele já estava com a bagagem. Você se sente o professor do Royce? Ou como é que é isso? Eu acho que eu ajudei um pouco. O Royce veio com 19, viu? Não é 17, não. Ele veio com 19. Se fizer as contas direito pelo ano que ele nasceu, ele veio para cá com 19 anos. E tinha acabado de fazer 19. E eu acho que eu realmente ajudei, porque ele veio com um jiu-jitsu assim, de 19 anos de idade, meio cru, meio garoto ainda, e passou 10 anos aqui comigo antes de poder entrar no UFC nem nada disso. Eu acho que eu ajudei bastante a ele, não só em termos de jiu-jitsu, como também a explicar, de dar uma aula de jiu-jitsu melhorada e tal. E o Royce morou aqui em casa comigo, era meu irmão, meu filho, o que você quiser, meu conselheiro, meu guarda-costas, o que você quiser. Bota nessa lista aí que ele fez muita coisa por mim. Fábio, manda lá. Ô mestre, olha só, agora eu queria entrar naquelas histórias de porrada mesmo. Tem um vídeo muito famoso, mestre, de vocês visitando, né, os irmãos visitando uma academia de judô, né? E aí tá todo mundo lá, né? Claro, né? Fazendo treino normalmente, e tem uma passagem específica ali, um momento ali, que o Royler, né? Acho que o Royler finaliza ali um judoca várias vezes ali, e ele levanta já meio, né, contrariado e inclusive xingando, né? Assim, em inglês, exatamente. É o Royler, né, bicho? O que você queria? Exatamente. Ele não conhecia, pra gente era normal aquilo, mas como que era, mestre? Conta o clima, né? Como que era a reação desses judocas em ser finalizado diversas vezes? Conta pra gente aí esse clima aí. O que acontece é o seguinte, viu? Eu estava dando aula aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo, e uma vez um amigo meu, um dos meus alunos, falou: Rory, tem uma academia de judô aqui em Los Angeles, que é onde a equipe de judô do Japão olímpica treina quando eles estão na cidade. Esses caras são os caras mais marrentos que tem do judô, são eles. Então, eu falei, olha, vamos lá dar um treino, entendeu? Eu levei, naquela época, primeiro eu levei uns alunos meus, tudo faixa branca, faixa azul, faixa roxa, tudo garotada de garagem, americano, que não está acostumado com aquela escovação de Brasil, entendeu? Então, eu levei um grupo de pessoas lá dentro, comigo, uns alunos, e eu fui lá também. Quer dizer, a gente treinou com o pessoal lá, os alunos meus, com faixa preta de judô, não sei o quê, os alunos, como eram alunos sem aquela experiência, aquela cancha de campeonato, de luta, era tudo aluno individual meu aqui, de defesa pessoal e tal. Quer dizer, o pessoal foi lá e se deu bem, ficou um negócio equilibrado com o pessoal do judô, entendeu? O chefe lá, o tal do Steve Sachs, que era o cabeça da parada, eu treinei com ele, dei umas duras nele também, mas era eu com ele, mas o resto dos alunos, houve aquele equilibrado, que às vezes o aluno caía numa posição, não conseguia sair direito, porque o pessoal era mais forte, porque tinha experiência de mobilização, quer dizer, caía em umas posições meio assim, mas foi um treino meio pau a pau com esse pessoal do judô, com esses alunos meus que eram principiantes. Um mês depois, chegou aos meus ouvidos que o cara do judô falou: a gente deu uma surra no pessoal do jiu-jitsu. O boato era esse, que não é verdade. Nessa época, o pessoal os primos e irmãos tinham vindo do Brasil para cá para a gente fazer aquele seminário com o Chuck Norris. Acho que foi 87 isso, se não me engano. Entendeu? 86, 87. Estava o Renzo, estava o Hillion, estava o Carlos Machado, o Carlinhos, Soneca, estava quem mais? O Soneca Machado, Carlinhos Machado, estava o Helson, todo mundo que foi fazer o seminário, entendeu? O Royler, o Royce, o Rickson, para fazer um seminário em Las Vegas com o Chuck Norris. Quando eu soube que o pessoal do judô tinha falado aquela besteirada toda, a gente falou: então, fazer o seguinte, vamos fazer uma visita aos caras do judô, com outro time agora, o time A. Aí voltamos no pessoal do judô. Aí foi aquela brincadeira, né, bicho?
O pessoal batia igual máquina de escrever, entendeu? Metralharam todo mundo, finalizaram todo mundo, e nessa confusão toda, o Roller acabou caindo com o tal do Steve, que era o cabeça da parada lá. Baixinho, troncudozinho, entendeu? Marrentinho aberto. E o Roller treinou com o cara e deu uma dura e finalizou o cara. Só que quando o Roller pegava o pescoço dele, ele botava o queixo para dentro, entendeu? Que no judô, para se você botar o queixo para dentro, você não pode apertar o pescoço, o queixo da pessoa. E o Roller não queria saber, atropelou o cara de qualquer maneira. O cara ficou doido, porque ele falou, botei o queixo, mas ele estrangulou. Eu falei, azar, o queixo é teu. Conclusão. O cara se levantou, salvamente, não sei o que, reclamando. O Roller, que não falava inglês nenhum na época, eu falava muito pouco inglês, só entendeu a parte do son of a bitch. Aí falou, pô, eu quero sair na porrada com o cara, não sei o quê, queria arrebentar o cara. Aí eu falei, não é nada disso, calma, botei, embolei todo mundo, para ele sair embora, porque tinha alguém chamando polícia já, não sei o que lá. E a gente acabou saindo fora e foi isso. Mas é porque o Roller realmente é um cara, como a gente sabe, pavio curto, pegou o cara num jogo duro no que ele deu no sujeito, o cara que quis escapulir, fazendo essa para poder se defender do estrangulamento, que não resolve, não funciona e nem deve ser feito dessa maneira. Portanto, azar dele. Entrou, tomou uma dura e ficou por isso mesmo. Nunca mais falaram nada e acabou os jogadores. Ô, mestre, mas então foi o pior azar da vida de um ser humano. Pegar o time dos sonhos do jiu-jitsu justamente nessa hora. É a lei do karma. O cara foi dizer que tinha dado dura no pessoal do jiu-jitsu. Uma semana depois, estava todo mundo lá dentro para ele nunca mais esquecer isso. Quantos, né? Eu tenho um vídeo dessa brincadeira também, tudo filmado e tal. É tanta gente batendo, que a câmera ficava assim, porque eu queria pegar todo mundo fazendo. Engraçadíssimo o negócio. Agora, mestre, Joinha foi com a gente também. Até o Joinha estava lá. Tá. O Joinha, ele teve com você nos Estados Unidos das primeiras vezes, né? Acho que foram juntos, né? Não, foram juntos, não. Eu fui para cá bem antes do Joinha. Mas uma das minhas viagens de volta para o Rio de Janeiro, já estava morando aqui na Califórnia, eu fui à praia e encontrei com o Joinha no Camões, de bobeira, perdido. Estou indo para Bali, não sei o quê. Falei, fazer o quê em Bali, rapaz? Vamos para Califórnia. Ficar onde? Falei, fica lá em casa. Aí ele foi lá em casa, pousou lá em casa, gente boa, tomou umas aulinhas também, fez aquela brincadeira com a gente e foi embora. Aí o Joinha é um cara esperto também, quer dizer, arrumou uma namoradinha aqui, depois outra ali, foi subindo na vida, foi indo, daqui a pouco arranjou um empreguinho aqui, negócio de fazer roupa de neoprene, não sei o que lá e tal, e foi indo. Conclusão, tá aí hoje mandando em todo mundo, milionário, eu só vi a foto do Joinha agora em paraíso pelo mundo afora. Parabéns para ele, gosto muito do Joinha. Maravilha. Mas é um cara que esforçado, mas veio para cá depois de mim, mas foi mais um que ficou lá em casa uma época, e graças a Deus se deu bem, porque ele merece. Maravilha. Vamos dar um pulo lá no Japão, no Pride, vamos falar um pouco disso, porque o mestre, você acompanhou o Royce, né, no Japão, e eu queria fazer uma pergunta sobre o mestre Hélio. Provavelmente a primeira vez que ele esteve no Japão foi nessa ocasião, né? O que ele achou de estar indo lá no Japão, berço do jiu-jitsu? Teve alguma reflexão disso dele? Ou ele foi lá, vou acompanhar o Royce lutar, e para mim é isso? Ele queria ver o pessoal, ele adorava ver o pessoal lutar e tal, né? O negócio dele era esse. Mas para ele foi bom conhecer o Japão historicamente e tal. Mas o papai não era um tipo de pessoa que se impressionava muito com esse tipo de coisa, não, viu? Ele gostava e tal, curtia, interessante, mas ele não ficava ali, o Japão, não é nada disso. Eu me lembro que ele comentou comigo na época que um dos grandes regrets, como é que é regrets? Uma das coisas que ele se arrependeu na vida... Arrependimento, yes. Foi não poder ter dito ao Kimura, que o Kimura morreu antes dele, que durante a luta dele com o Kimura, houve um momento na luta que o Kimura pegou o papai numa posição que ele tinha botado... Eu tenho até a foto dessa situação, se eu soubesse, eu tinha trazido para vocês verem. Mas ele colocou, o Kimura botou a perna assim, através, que nem um cinto de bandoleiro, viu, com a perna cruzada aqui embaixo, do braço do papai. O tio Carlos tinha feito o papai prometer que se o Kimura pegasse ele num golpe técnico, Hélio, teria que bater. Porque o tio Carlos estava preocupado que o papai, numa de raçudo, não quisesse bater e pudesse ter uma consequência qualquer mais séria. Sei lá, tirar um braço do lugar, sei lá, quebrar um negócio desse. O pai falou, não, eu vou fazer uma luta com o Kimura. Porque ele, quando desafiou o Kimura assim que chegou no Brasil, viu, pessoal? Dá um passo atrás aqui. O Kimura chegou no Brasil com a equipe dele. O papai desafiou o Kimura. O Kimura falou, não, com você eu não luto, é muito pequeno, muito leve. Então, se você quiser lutar com alguém, lutou com o Kato, porque o Kato vai fazer com você o que eu faria, diz o Kimura. Não quis lutar com ele, o Gracie.
Papai então falou, Carlos, vou lutar com o Katô, ganho do Katô e depois luto com o Kimura. Então a primeira luta que ele fez com o Katô, ele lutou de costela quebrada, para quem não sabe, treinando com um treinador dele, puxou ele pela faixa e quebrou a costela. Então o papai acabou lutando com o Katô na primeira luta dele, de costela quebrada, aí levou queda a beça do Katô, mas a luta acabou empatada. Ele falou, Carlos, se eu lutar com o Katô bem na costela, eu ganho dele. Então marcou para 30 dias depois uma segunda luta em São Paulo. Papai lutou com o Katô pela segunda vez, entendeu? E dessa vez estrangulou o Katô em 6 minutos. Muito bem. Depois dessa luta, o Kimura agora foi obrigado a aceitar o desafio do Hélio Gracie para defender a honra do Japão. Os jornais que eu tenho aqui de Japão versus Brasil e tal. Manchete de jornal enorme. Dessa vez, o Kimura falou, o papai falou para o Carlos o seguinte, que eu quero lutar com o Kimura, que eu quero ver o que esse japonês faz, que eu não sei. Porque o papai sabia que ia perder, viu? Ele não tinha pretensão de ganhar do Kimura. A diferença de peso era muito grande. O papai pesava o quê? 60 quilos na época. O Kimura pesava 90 e tantos quilos. 91 quilos, eu acho. Era quase 10 anos mais novo que o papai. Quer dizer, já é uma diferença grande fisicamente. De qualquer maneira, o papai não tinha pretensão de ganhar do Kimura, que era campeão mundial na época. Ele queria lutar com o Kimura para saber, dentro do que ele tinha desenvolvido no jiu-jitsu, se existe lá alguma coisa que o Kimura faça que ele não conheça. Então o tio Carlos falou, bom, se a tua intenção é essa, ele quase de pesquisador, você vai lutar com o Kimura, mas se ele te pegar num golpe, eu quero que você me prometa que você vai bater. Não vai querer resistir demais, porque não tem nada a ver. Não, se ele pegar, eu vou bater, diz o papai. Muito bem. No decorrer da luta, o Kimura, 2 incidentes interessantes. Um foi que o Kimura caiu nos 100 quilos no papai do lado dele, 100 quilos numa gravata de lado, e começou a apertar o pescoço do velhinho. De repente, o Kimura soltou, viu? Ele soltou e perguntou, bom? Papai fez assim, não tinha nada quebrado, mas estava saindo sangue do ouvido dele por causa da pressão no peito, para você ver. Então o papai fez isso, bom, o Kimura, pum, agarrou de novo e a luta continuou. Diz o papai que o Kimura era um bom esportista, viu? Um bom sujeito. Então, a preocupar, quer dizer, um cara que era um sportsman honesto e gente boa. Muito bem. Aí, na segunda posição, foi que o Kimura pegou o papai, entendeu? Com a perna dele aqui e cruzada aqui embaixo dele. O Kimura quase que montado aqui do lado do papai com a perna cruzada embaixo. E uma mão no pescoço puxando o kimono. Nessa espremida que o Kimura deu com as pernas no peito do papai, a pressão era tão alta que o papai não conseguia inspirar. A pressão colou o pulmão do velho e não conseguia encher pulmão de ar. Então ele começou a falar, puxa, eu não estou conseguindo respirar, pensando com ele mesmo. Eu prometi ao Carlos Gracie que se ele me pegasse num golpe bom, eu ia bater, mas isso não é um golpe bom. Isso é um golpe de força. E começou a pensar, será que eu devo bater ou não? Não estou conseguindo respirar. Enquanto ele estava na dúvida se devia bater ou não, porque conhecendo o Hélio Gracie, ele ia ter uma dificuldade muito grande em explicar para ele mesmo que ele tinha batido porque não conseguia respirar. Mas qual foi o golpe? Não foi golpe nenhum, foi só uma espremida. Conhecendo o papai como eu conheço, eu sei que ele não ia conseguir viver com isso. Ia ser difícil para ele dizer. Quando você está brigando com alguém, o cara puxa o teu cabelo e você desiste porque ele perdeu. Qual foi o golpe? Puxou meu cabelo. Pô, perdeu porque puxou o cabelo? Como é essa? Então, o papai, naquela dúvida se bate ou não bate, para poder satisfazer a promessa que ele fez ao irmão, se fosse um golpe certo, como não era um golpe tecnicamente correto, e enquanto ele esperava, ele perdeu a consciência, desmaiou. Completamente apagado. Quando o Kimura apertou, ele não conseguiu pegar o resultado que ele queria, deve ter pensado, pô, esse cara não vai bater, não sabendo que o Hélio Gracie estava desmaiado, o Kimura largou a pressão de perna e montou em cima dele. Quando ele largou, o papai já estava deitado no chão mesmo, a circulação voltou e ele recuperou a consciência. Quando ele recuperou a consciência, ele falou, olhou para cima, estava o Kimura secando o suor da cabeça, dizendo, bom, elogiando ele, sem saber que ele tinha apagado e voltado. Quando você dorme como resultado do estrangulamento, você dorme de olho aberto. Então o Kimura está com uma pessoa inconsciente, montado no cara, secando o suor da cabeça, elogiando o papai, sem saber que ele tinha dormido. Muito bem, no Japão, o papai falou que um dos grandes arrependimentos da vida dele foi não ter podido dizer ao Kimura que durante alguns segundos ele estava lutando com um adversário inconsciente. O cara estava desmaiado. O Kimura acabou morrendo sem saber disso. Agora ele deve estar falando com ele lá em cima, mas na época ele não ouviu isso acontecer esse lance. De qualquer maneira foi isso. Agora, ir para o Japão, então ele curtiu, quer dizer, gostava da experiência do povo japonês, um povo maravilhoso, cheio de qualidade e tal, mas ele não era um cara que estava gostando, puxa, que lugar. Ele curtia na hora, mas não ficava sonhando com esse tipo de coisa. Eu me lembro quando ele estava bem velhinho, eu perguntei, papai,
O que você quer fazer? O que você quer viajar para algum lugar, quer conhecer, quer ir para a África, fazer um safari, ver o leão? Falou, meu filho, não quero fazer nada, quero fazer um jiu-jitsuzinho com vocês aqui, pronto. A mentalidade dele era um cara muito down to earth, um cara muito simples, um cara muito sem a pretensão de coisa, nada disso. Era um cara que gostava. O negócio dele era jiu-jitsu. A vida do Hélio Gracie, ele era o jiu-jitsu. Agora, mestre, tem duas coisas que eu e o Fábio gostamos demais, e imagino que muitas pessoas aqui também, é de música, né? Então você conta sempre duas passagens. Sandro, desculpa, só para mestre, desculpa, só para fechar esse assunto do Japão, eu me lembrei também da luta com aquela luta do Royce, né, com Sakuraba, que inclusive o senhor estava no corner, tem uma foto muito emblemática, o senhor no corner dele ali, né? O que a gente, né, tem uma curiosidade. Muita gente, lógico, analisa a luta de diversas formas, mas a gente sabe que aquele chute no pé do Royce, né, que acabou causando uma fratura ali, pode ter sido ou não, ninguém sabe, mas foi uma fatalidade ali, quer dizer, poderia não ter quebrado, mas quebrou, mas enfim. O que o senhor achou? O senhor achou que a estratégia estava correta, né? Se não fosse aquele chute, qual que seria a estratégia a partir daquele momento, né? O que o Royce estava instruído a fazer ali? Bom, o Royce ia fazer o que ele sempre fez, para fazer o melhor possível, entendeu? Infelizmente, o chute realmente já variou o negócio. Não quer dizer que o Royce não pudesse lutar. Mas ele falou que estava com uma fratura no pé, entendeu? Realmente doendo mais do que devia. E a gente concordou, achou por bem, que se você tem uma Ferrari, vai fazer uma corrida, e a Ferrari está com o pneu furado, bicho, você correr com a Ferrari é falta de estratégia. O que seria, o que poderia ter sido, isso aí é especulação, não interessa. O Royce fez sempre, eu achei um lutador excepcional, sempre fez um trabalho muito bem feito. O Sakuraba é um cara extremamente eficiente, malandro pra cacete, um lutador também de altíssimas qualidades, entendeu? E não quero desmerecer de jeito nenhum o Sakuraba, venceu a luta merecidamente, quebrando o pé ou não quebrando o pé, azar dele, quem está no ringue é para correr esse tipo de risco. Mas eu achei que a coisa certa realmente era não deixar o Royce continuar. A decisão foi jogar a toalha, foi minha, ali encerrado o assunto. Falei com o papai, falou, realmente o cara está com o pneu furado, tira a Ferrari do carro, não adianta fazer mais do que isso. E, então, a história é essa. O que teria sido, o que ele podia fazer, isso aí. O Royce, mais do que ninguém, seria a pessoa que vai entender o que fazer. Entendeu? Eu não vou ter a pretensão de dizer o Royce podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, isso aí não cabe nesse tipo de evento, nesse nível, né? Entendeu? Uma coisa é um principiante que não sabe o que fazer. O outro é você dizer para o Royce o que ele deve fazer. O Royce está lá dentro do ringue e está sentindo a pimenta arder mais do que ninguém. Quer dizer, eu acho que ele fez um ótimo trabalho e, dentro do possível, fez o que ele pôde fazer. Maravilha. Mestre, eu ia fazer para descontrair um pouco, eu ia fazer uma analogia aqui sobre os fatos. Eu estou descontraído, né? Pessoal, não tem essa não. Mas quando você foi a primeira vez para os Estados Unidos, você cita que foi no show do Jimi Hendrix e tal. E isso, queremos saber, vou chegar lá. E lá na época do Pride, vocês já estão lá com aquele sucesso todo, Royce, Mestre Hélio, Rorion, e entra no camarim do Royce, que eu tenho uma foto, o Eric Clapton. O Eric Clapton vai lá cumprimentar o Royce. Então, quer dizer, você vai lá para os Estados Unidos, deslumbrado com a América, querer conquistar e tudo mais, vai em shows do Jimi Hendrix, como, né, um fã ali, e passa-se lá 30, 40 anos, o Eric Clapton vai lá querer conhecer vocês, né? Isso é um barato, mas eu queria saber como é que foi esses shows aí nos anos 70 e como é que é essa experiência depois de receber um astro desse do rock lá no camarim. Rapaz, é o tal negócio. Jimi Hendrix, para mim, foi uma experiência interessante, porque eu vi a música dele no rádio, na música, no que for, no disco, e poder assistir o show, para mim, era um troço de uma de fã, que eu gostei, eu achei mal barato. E realmente, no fundo, todo mundo, cada um tem o seu talento, né? Você vê um Eric Clapton, puxa, eu queria falar com vocês e tal, dar um alô, meus parabéns e tal, sou fã de vocês e tal. Entrar no camarim para dizer isso é mal barato também, entendeu? Acho que até foi eu que bati aquela foto dele com o Royce, entendeu? Se não me engano. Então, quer dizer, é maneiríssimo isso, a gente está aqui para trocar esse tipo de admiração e de reconhecer um ao outro também, entendeu? Uma pessoa como... Teve uma vez também que eu estava na minha casa, viu, e recebi um telefonema do tal do cara, acho que era Neyman, não sei o que é o nome do cara, o Newton, sei lá como é que era. Era o assistente da Madonna, entendeu? Ligou para minha casa, falou, Rod, quer falar que eu fulano de tal, sou assistente da Madonna. Ela quer fazer uma festa de surpresa para o namorado dela, que na época era o Guy Ritchie, noivo, marido dela, sei lá o quê.
que vai fazer aniversário, e o presente que ela quer dar para ele, que é fã de vocês, é se você e o Royce pudessem vir à festa de aniversário. Porque ela fechou um pubzinho aqui em Hollywood, e, puxa, ele ia ficar muito honrado se vocês pudessem vir aqui e tal, entendeu? Eu falei que liguei pro Royce, o Royce falou, pô, claro, tá brincando, vamos lá. Então eu levei a minha mulher, o Royce levou a mulher dele, e fomos lá na festinha super privada da Madonna, dando de presente pro marido dela, o Guy Ritchie, na época, era o fato de apresentar ele ao Horion e ao Royce Grace. Quer dizer, pô, maneiríssimo isso. Claro, eu conheci o cara, tomou até umas aulas comigo também, apaixonado pelo jiu-jitsu, depois treinou com outras pessoas também na família e tal. Quer dizer, é um cara que realmente fez... Para a gente é muita curtição isso, mas é um toma lá da cá, né? Quer dizer, faz jiu-jitsu também, gosta, quer dizer, promove jiu-jitsu nos filmes dele. Quando ele fez o tal do Sherlock Holmes, o cara era especialista em jiu-jitsu, quer dizer, tudo isso é resultado desse trabalho meu aqui de 40 anos, que vem crescendo. Hoje em dia até o Batman faz jiu-jitsu, quer dizer, cada vez mais tem gente, não só eu, mas outros primos, parentes, quer dizer, alunos, pessoas que continuam promovendo essa arte maravilhosa, que realmente tem que continuar subindo. Porque o jiu-jitsu é uma arte muito transformadora, viu? Muito mais do que as outras artes marciais, o que a gente faz com o jiu-jitsu, esse nível de autoconfiança que a gente pode dar para as pessoas, é um troço que realmente não tem como você medir isso. Então, as pessoas podendo praticar o jiu-jitsu, conhecer o jiu-jitsu, é uma maneira muito positiva de você transformar a vida de todo mundo. E é um trabalho, como eu disse, que saiu da mão das famílias Gracie hoje em dia, está na mão de todo mundo. E quem tiver a possibilidade de ensinar jiu-jitsu, só tem que ter um cuidado, que é saber ensinar direito. Que a coisa mais difícil que você existe é você achar um professor de jiu-jitsu que realmente sabe ensinar a maneira mais positiva para fazer, tirar e prover o aluno com o melhor possível. Eu estou até preparando aqui um curso de orientação para professores, viu? Porque tem muita gente que dá aula de jiu-jitsu, mas nem todo mundo segue a metodologia que o Hélio Gracie criou. E eu fui, como disse a vocês, abençoado em ter a oportunidade de provavelmente assistir o Hélio Gracie dando mais aula de jiu-jitsu que qualquer outra pessoa, e eu quero reproduzir exatamente aquela metodologia dele. Então, eu estou me preparando aqui para fazer esse programa, que eu acho que vai ser muito benéfico para todo mundo. É aprender não só a fazer o golpe, mas como ensinar o golpe para uma pessoa, para que o aluno consiga fazer o golpe da maneira correta. E esse livro que vocês têm do jiu-jitsu aí, que na minha opinião é a Bíblia do jiu-jitsu, é o único livro que o professor Hélio deixou para a gente de como deve ser feito o movimento, realmente é um troço que devia estar na mesa de todo professor de jiu-jitsu, porque eu sou professor de jiu-jitsu, mas não conheço esses movimentos, é uma coisa errada. Agora, ô mestre, o senhor falou aí também, né, das estrelas, eu sou fã do Modern Family, né, o senhor deu aula pro Ed O'Neill, né, ele até tem um episódio que ele fala o seu nome, né, o Horion me ensinou aqui, dá um mata-leão, e ele tem um episódio que ele, né, como é que é ensinar nessas estrelas aí? Rapaz, é igual a todo mundo, não faz diferença não, eles fazem tudo de manhã, acorda de manhã, lava o rosto, vão ao banheiro igual a gente, não tem nada de diferente. Dá uma dura nele também, mestre? Já deu uns mata-leão nele? Não, assim como eu treinei o Mel Gibson naquele filme Máquina Mortífera, eu era um figurante no filme, viu, naquela época. Aí o diretor perguntou qual é a arte marcial mais eficiente que existe. Aí o cara que é da produção falou, a arte mais eficiente que existe chama-se Brazilian Jiu-Jitsu, o Gracie Jiu-Jitsu. E a única pessoa que ensina isso aqui nos Estados Unidos é o Horion, que trabalha com a gente, é um figurante aqui. Faz parte aqui dos figurantes. Aí o cara me contratou para dar aula para o Mel Gibson, que hoje em dia continua treinando agora, entendeu? Com o Riga, Machado e tal, quer dizer, o cara gostou do negócio. Mel Gibson, aquela primeira cena de luta que teve do Mel Gibson com o Gary Busey, no Máquina Mortífera número 1, o cara deu treinando no outro e tal, quer dizer, eu coreografei aquele negócio e para ensinar para ele, é tudo igual a todo mundo, os caras são dedicados, são profissionais, querem fazer direito, entendeu? São muito ali, prestam atenção direitinho. Agora, não é o aluno, viu, pessoal, como eu disse para vocês, não é o cara que tem que ter talento, o professor é que tem que saber ensinar para que mesmo um cara desajeitado melhore. A graça está aí. Se o cara for habilidoso, entendeu? E souber fazer bem feito, um atleta, qualquer um aprende. Entendeu? Você pode ensinar um cara desse. A arte, para mim, do professor, é pegar um cara desajeitado e fazer com que esse cara desajeitado consiga ser mais eficiente do que ele era antes, todo dia melhorar um pouquinho. E isso não pode depender do aluno, tem que ser do professor. Ele tem que ser criativo, tem que ser imaginativo, ele tem que arranjar uma maneira de fazer com que o aluno consiga executar o movimento da maneira correta, para que esse aluno fique empolgado com ele mesmo, porque a empolgação do aluno é que faz ele voltar e continuar querendo melhorar cada vez mais. Entendeu? E esse projeto já tem data, mestre, que o senhor está falando aí, de eu fazer uma coisa específica para professores? Como é que está o andamento disso aí? Não tenho data, não. A minha dificuldade no momento, viu, pessoal, que eu estou aqui
ralando o corpo para ver se eu consigo arranjar uma solução, é porque se eu fizer um programa para ensinar como é que faz o movimento, esse é um tipo de curso. Ensinar você como é que você defende uma pegada de gola, por exemplo, eu vou explicar de uma maneira. Mas isso é para o aluno que não sabe, ele vai ver como é que a gente faz o movimento. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu quero fazer é ensinar o professor como ensinar aquele movimento. Então, eu estou fazendo uma experiência aqui, de algumas maneiras, de qual é a melhor maneira de você transmitir a informação para o professor, não só para o aluno fazer o golpe. Porque o aluno executar o golpe é uma coisa, mas o cara saber ensinar para que o aluno, todos os alunos dele consigam executar o golpe é outra. Entendeu? Você pode ser um grande jogador de basquete, entendeu? Ronaldinho de futebol, Ronaldinho Gaúcho desse, o Neymar, o Pelé, quer dizer, são pessoas excepcionais na arte dele. Mas ele ensinar alguém a fazer o que ele faz é que é o desafio. O Michael Jordan é maravilhoso no basquete, mas ele não consegue fazer um outro igual a ele. Eu consigo fazer um outro igual a mim. E aí, velho? Vou fazer outro Royce. Fazer outro Royce, o Rory, o que for. Para executar o movimento como eu executo, entendeu? Você pode não ter as qualidades que ele tenha, que ele precise, para ser uma pessoa como o Royce, subir no ringue, um cara que foi lá, corajoso, isso ele pode não ter isso. Mas quanto à execução do movimento, ele tem que ter a capacidade de executar. Isso depende só do professor. Maravilha. O mestre, quando vocês criaram a federação em 67, né? Não sei agora, 68, vocês criaram um negócio que eu acho fabuloso, mas o pessoal não usa direito, deveria usar isso, que é a faixa com a ponta branca. Porque eu acho que aí tem uma coisa a se refletir. Tem muitos faixa preta que recebem a faixa preta e acham que são professores, mas não são. Claro. Eu acho que aí está um detalhe que deveria ser colocado em prática, porque temos uma regra, né? A federação foi criada, como eu disse, em 67, e de lá para cá muita coisa mudou, né? Então, hoje em dia, realmente, o cara ganha um campeonato, é um lutador bom de academia, vai, treina, luta de chão e tal, cai atravessado, passa uma guarda e fica amarrando os 100 quilos, ganhou o campeonato por uma vantagem, às vezes por um ponto, sou campeão, agora ganhei minha faixa preta, vou abrir uma academia e vou ensinar o que eu sei. Esse cara nunca aprendeu nada que, entendeu? Que possa fazer dele um professor, coitado. Ele é um cara que quer ganhar financeiramente o dinheiro de professor, mas ele não aprendeu a metodologia de ensino. E isso é que eu quero promover com esse programa que eu quero lançar. Criar um programa que a pessoa aprenda a falar com o aluno, a explicar o golpe, como mostrar, entendeu? Porque todo movimento de jiu-jitsu, seja lá qual for, quando você vai ensinar o movimento, ele tem um saquinho de informação que vai com aquele golpe. Não é só mostrar o golpe e achar que o aluno sabe. Não é nada disso. Vai atrapalhar. Começa que as pessoas não usam a repetição durante as aulas. O que o papai fazia quando ele dava aula, que eu até botei no livro, é que o sujeito faz o seguinte, ele vem tomar uma aula, aprende uns 3 ou 4 golpes hoje. Na próxima aula, quando ele voltar, ele vai rever esses movimentos e aprender 3 movimentos novos. Na próxima aula, vai rever todos os 7 movimentos e aprender 3 novos. Toda vez que ele volta à aula, ele tem que repetir todos os movimentos que ele aprendeu até aquele dia. Essa repetição, a cada aula, é que faz com que o aluno desenvolva o reflexo condicionado. Vai chegar um ponto, aqueles movimentos iniciais dele, você bota a mão, o cara faz sem pensar, por causa da repetição. É que nem andar de carro. Você, no comecinho você não tem certeza. Daqui a pouco você bota o pé no freio, você conhece tão bem, quando a criancinha passa correndo na rua, você pisa no freio sem pensar. Se for pensar qual é o freio, já bateu, já atropelou o moleque. Mas como você repete o movimento com tanta constância, daqui a pouco o teu corpo começa a responder o movimento, pum, ele pega você, ele vai respondendo instintivamente. Esse aqui é o jiu-jitsu que o Hélio Gracie ensinava. Ele não ensinava jiu-jitsu para o sujeito aprender. Ele ensinava jiu-jitsu para o sujeito executar o movimento. Você pode nem saber o que ele está fazendo. Mas se você responder certo, está ótimo. O que ele quer é isso. Tanto que você não esquece. Uma vez que você fica com o reflexo condicionado, você pode passar um ano inteiro sem pisar no tatame, sem botar a mão, você faz sem pensar. Maravilha. Quando é criança, você anda de bicicleta, pode passar 10 anos sem andar de bicicleta. Se montar na bicicleta, você sai andando. Você pode não fazer o Willis, aquela desequilibrada que fazia quando era garoto. Entendeu? Mas o senso de equilíbrio, a noção de posicionamento, você não vai perder nunca mais isso. Porque passou a ser parte do teu reflexo condicionado. Então, é ensinar dessa maneira é que vai fazer do jeito um verdadeiro professor de jiu-jitsu, pelo menos da maneira que o Hélio Gracie gostaria e pela qual eu me sinto responsável em perpetuar. Tadã. Ô, mestre, tem uma característica de vocês
que é a defesa, né? Eu vejo muito no ensinamento de vocês e do núcleo duro de vocês ser exímios defensores de tudo quanto é golpe, né? Vide a luta do Hiron com o André Galvão, que para mim foi uma maravilha, um show de defesas, né? Mas eu vejo que hoje isso não tem muito assim ênfase em aprender a se defender de golpes mesmo. Isso é uma qualidade que eu vejo muito em vocês. Talvez, como o pessoal fala, o pulo do gato. Eu talvez acho que a defesa de vocês seja o grande pulo do gato. A ideia da defesa é você tornar a pessoa invencível, promover essa invencibilidade da pessoa, né? O papai não dizia vai correr atrás, vai finalizar o cara. Se ele puder finalizar, finaliza. Mas o mais importante é você não perder, entendeu? Se você não perder, já muda toda a história. A possibilidade de ganhar aumenta, né? Quanto menos você tiver, quanto mais você conseguir se defender, quanto menos chance você der ao seu adversário de finalizar, maiores são as chances de você virar o jogo. Então, o foco principal inicial deve ser não você querer finalizar o cara, mas principalmente você não perder. A ideia é essa, entendeu? E é um troço que vai aprendendo, vai praticando, vai melhorando isso. A ideia é essa, realmente. Entendeu? Ô mestre, olha só, eu lembro na fase que o mestre Hélio Gracie, ele fazia aquele protesto usando faixa azul, ele foi muito crítico durante uma época do jiu-jitsu esportivo, né? Como o senhor acabou de falar aí, ele criticava muito essa questão do cara ser campeão através de vantagem, né? Através de pontuação. O senhor acha que ainda é possível manter algum formato de campeonato esportivo que o senhor acha que seja produtivo para o jiu-jitsu? Eu acho que sim. Inclusive, uma época, que eu fiz uns campeonatos de jiu-jitsu onde a média de finalização era parece que 75%, 80%. Entendeu? Porque eu contava os pontos de maneira diferenciada, entendeu? Então, eu acho que é possível você fazer isso. Sim. Você caiu na guarda, por exemplo. Se ele não passar a guarda em 3 minutos no relógio, se ele não passar a guarda, ele perde um ponto e você vira a posição. Quem estava na guarda vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. Para dar a chance ao adversário, primeiro para mostrar que sabe passar a guarda. E para encorajar o cara a não ficar amarrando luta de jeito nenhum. Então, tinha umas contagens de pontos que eu criei uma época que deram um resultado muito bom, entendeu? E eu acho que se a gente pensasse com a maneira em querer desamarrar a luta, é possível, sim. Quer dizer, acho que o segredo, então, está sempre preocupado em adaptar as regras para evitar a amarração, né? Acho que estaria mais ou menos isso aí. Claro, é isso aí, a ideia é essa. Se ele ficar atravessado do lado e ficar ali, entendeu? Durante um certo tempo, o que está em cima está ali agarrado para não deixar sair, rezando pelo amor de Deus por debaixo para não sair. Se você não conseguir, depois de um certo tempo, ou montar ou finalizar a luta, você vai virar, você faz isso, clique. O de cima perde um ponto, quem está embaixo vai para cima, vê o que ele consegue fazer. A ideia é comparar o estilo de um do outro. Se às vezes o cara numa posição ruim, o cara é muito forte, fica agarrando, quase 5 segundos o cara conseguiu ganhar o campeonato mundial. Pô, isso é ridículo, isso. Não convence ninguém, nem a ele. Nos campeonatos que eu fazia, nunca você viu um resultado, o cara dizer, puxa vida, eu ganhei, mas foi injusto esse resultado. Não existe isso. É porque eu atualmente não acompanho muito o resultado do campeonato de jiu-jitsu, não sei mais quem está fazendo o quê. Eu estou com foco em outra missão aqui. Mas, realmente, se você pensar que se o cara cair numa posição por cima, ficar agarrado ali em cima o tempo todo, e se você falar, olha, se você não fizer nada em 2 minutos, entendeu? Não montar, não mover a posição, não finalizar, você vai para baixo, velho. Vamos ver se o cara ali em cima consegue. Você começa a pensar diferente. Muda toda a história, entendeu? Esse negócio de ponto não deve ser um desestímulo para o cara tentar a finalização. Campeonato meu, às vezes o cara está perdendo por 11 pontos e o outro de baixo ganha a luta. Quer dizer, o ponto não deve ser uma coisa, eu estou com 11 pontos, vou amarrar, não é nada disso. Porque até o finalzinho o outro pode ganhar a luta. Quer dizer, existe toda uma estratégia para você fazer isso. Eu já fiz isso uma época, fiz um sucesso muito grande. Mas depois, como disse a você, eu ocupado com milhões de coisas, eu falei, quer saber, eu não vou ficar nessa de pensar só nisso, porque realmente as organizações mundiais de jiu-jitsu estão crescendo cada vez mais, tem uma força muito grande, para ficar fazendo um barulho com um cantinho aqui, sozinho, não interessa. Então, mas existe a possibilidade de fazer isso. Eu acho que seria muito importante para o jiu-jitsu crescer de uma maneira que não se desligasse da eficiência que devia ser feita ou devia ser promovida dentro do jiu-jitsu. Você está na academia de jiu-jitsu para aprender a se defender. A ideia
principal deve ser esse. Vai na academia de jiu-jitsu, tem que aprender a brigar na rua e não levar um murro na cara. Chega campeão de jiu-jitsu, cair por baixo, leva um murro na cara, não sabe nem se defender disso. Então, isso é uma pena, porque essa possibilidade existe, entendeu? Então, é preciso que os professores pensem dessa maneira. Ele tem que pensar realmente que se o aluno dele tiver uma briga com alguém e cair por baixo, ele não pode perder a consciência da seriedade daquela situação. Ele não pode se deixar apanhar na cara porque está pensando em fazer um ponto. Que conversa é essa? Maravilha. Até eu ia falar sobre negócio de chave de pé, de tornozelo, que o pessoal acha que isso foi abandonado, mas numa entrevista até com o Pedro Valente aqui no canal, ele falou que um dos golpes preferidos do Hélio Gracie, do mestre Hélio Gracie, era dar uma chave de pé. Então isso tem que cuidar com essas regras para não... Realmente as regras não serem um problema, né? Porque o jiu-jitsu está aí. Exato. As coisas têm que ser feitas para empurrar na direção do bom senso. Entendeu? Mano. A regra não pode favorecer a amarração. Pô, tá brincando? Encoraja o cara a fazer um ponto e ficar ali segurando, pedindo, pelo amor de Deus, para acabar o round. Que isso? Essa mentalidade não é a mentalidade de um campeão. Entendeu? É a mentalidade do cara que quer ganhar a medalha dele para botar na parede. Não está dizendo nada. Na vida você não pode fazer isso, ficar ali amarrando, pelo amor de Deus, que não aconteça. Tem que encarar o problema e correr para cima e resolver o problema. Esse desassombro, essa vontade de correr atrás, de perseguir e conquistar o que você quer, tem que sair do tatame e ir para a tua vida. Pô. Se você não pensa assim no dia a dia e for pensar assim no tatame, você está indo no caminho errado. Ô, mestre, tem uma porção de gente aqui fazendo pergunta. A gente pode fazer uma pergunta da turma aqui? Claro. A hora é essa. Marlon Freire, vamos lá. Ele pergunta aqui sobre o que você achou do livro da Reila. Até quero antes de responder, fazer uma observação. Eu acho esse livro um grande marco para nós que estudamos o jiu-jitsu, mas ele foi escrito por uma pessoa da família, mas que não luta. Eu acho que está faltando um livro de alguém que lutou também. Mas o que o senhor achou, mestre? Eu não li o livro da Reila, não. Não leu? Não. Eu ouvi dizer que, historicamente, tem uma opção de dado importante, mas não li o livro da Reila, não. Mas teve gente que perguntou, mas, Rora, você parece que é o bandido do filme. Não! Aliás, tem muita gente que acha que eu sou o bandido do filme. Vivem e curtem o trabalho que eu fiz, mas acham que eu sou um bandido. Eu particularmente achei que esse livro ele tentou colocar o Carlos Gracie no cenário. O tio Carlos. Mas sempre esteve, né? O tio Carlos foi um segundo pai para mim, viu, pessoal? Só para você não haver dúvida. Sim. Adorava o tio Carlos, o pai louro. O que acontece é o seguinte: o tio Carlos, depois que ele se envolveu, foi a primeira pessoa na família Gracie a aprender jiu-jitsu. Como eu já disse antes, não foi o introdutor do jiu-jitsu no Brasil, não é verdade. Quem introduziu o jiu-jitsu no Brasil foi o Conde Coma, que veio para cá ensinar jiu-jitsu. Ele que foi o introdutor, veio de outro país para cá com isso. Ensinou a várias pessoas, inclusive ao tio Carlos. Ele tinha 13 para 14 anos quando treinou com ele. Muito bem, treinou alguns anos. Depois a família Gracie dedicou-se ao jiu-jitsu, como a gente sabe. O tio Carlos, um cara que era um cara muito além do tempo dele, um visionário. Entre outras coisas, teve 21 filhos para estabelecer a família Gracie no lugar que tinha que ter. O papai teve mais 9 filhos dele. E a molecada não parou de crescer nunca mais. É claro que tem muita gente aí da oposição que gosta de dizer, não, porque os Gracie, os Gracie, querem falar mal da família Gracie, que eu já sei disso há muito tempo, não é de hoje, não. O papai dizia, olha, a metade da população adora os Gracie, porque entende que o nosso trabalho é um trabalho de dedicação, de carinho e de respeito pelos nossos alunos. Quando a gente desafia qualquer um para brigar, não é para dizer que é marrudão e dá porrada em todo mundo, não. Porque a nossa convicção no jiu-jitsu é tão grande que se você tiver amanhã que botar o teu filho para aprender alguma arte marcial, eu estou disposto a brigar com qualquer um para mostrar que a minha é melhor. Ou seja, eu faço isso para ter o respeito das pessoas que eu respeito. Essa nossa causa é baseada nisso. Mas a oposição gosta de dizer porque os Gracie não fizeram bem assim, a história não foi bem essa, o fulano também fez isso, o fulano aprendeu não sei o quê. Como é que ninguém fez nada, os Gracie é que estão fazendo? O que o fulano de tal, que fez mais, que era mais importante, não fez o que a gente fez? Não sei, a resposta está para nascer ainda. Entendeu? A verdade é que a gente fez, bem ou mal, fizemos o que a gente fez. Hoje em dia está aqui o jiu-jitsu brasileiro implantado no mundo inteiro, resultado do trabalho da família Gracie. Entendeu? Dos meus pais, dos meus tios, dos meus irmãos, primos, sobrinhos, todo mundo carregando a barra pesada aí, somos nós mesmo. Quem não gostou, quem não foi, devia ter feito. Não fez, pula fora, sai da frente que lá atrás vem gente.
Muito bem. Baseado nisso, o tio Carlos foi a primeira pessoa que começou a aprender jiu-jitsu, fez os desafios na época dele, lutou algumas vezes profissionalmente, entendeu? Mas não foi o cara que realmente revolucionou o jiu-jitsu, não foi o tio Carlos. Que ele ensinava o jiu-jitsu que ele aprendeu com o Conde Koma, que era o jiu-jitsu tradicional japonês. O papai, inclusive tem uma cartinha que eu botei dele nesse livro aí, foi o cara que transformou o jiu-jitsu, que é um sujeito fisicamente fraco, entendeu? Ou frágil, eu diria, com a saúde fragilizada na época que era garoto. Não era um cara fraco, era um garoto que tinha desmaios e vertigens constantemente. Então, os médicos recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Eu sempre conto essa mesma história. Foi a história que eu ouvi a vida inteira. Quem acha que não foi, não estava na sala escutando a história. Pode explicar o que quiser. O que acontece, quem viveu isso fui eu. Então, o papai, como eu disse a vocês, foi pedido pelos médicos para parar de fazer atividade física e passou muitos anos assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu. Até que um dia o aluno veio tomar uma aula, o pessoal não estava em casa, meus tios, o papai deu aula para o cara e começou dali, foi promovido a professor pelo próprio aluno e começou a ensinar jiu-jitsu e foi vendo, foi modificando, foi adaptando e foi fazendo negócio para ele. E para testar a eficiência do jiu-jitsu, que ele estava aperfeiçoando, começou a desafiar todo mundo e, sob a tutela do tio Carlos, que era o manager dos irmãos, saiu desafiando, lutando e tal, e teve a pachorra de guardar os recortes de jornais da luta dele, que eu tenho tudo guardado no museu. museugrace.com.br, pessoal, vai dar uma olhada. Então tem muita história ali dentro, tudo documentado. O que acontece? O Hélio Gracie passou a ser a pessoa de ponta no jiu-jitsu. E depois passou para os irmãos, para os filhos, todo mundo foi embora. Para os irmãos, não, para os sobrinhos. O Jorge Gracie também fazia, os irmãos todos faziam jiu-jitsu. Muito bem. Mas o Hélio Gracie que era o cara que fez o negócio acontecer. A verdade é essa. Doa quem doer. Conclusão. Quando a Hayley escreveu o livro dela, ela quer promover o tio Carlos como criador de uma dinastia, mas não foi o cara que fez o jiu-jitsu chegar onde chegou. O tio Carlos é o tipo do sujeito que, assim que os irmãos assumiram a parte do jiu-jitsu, começando a dar aula, fazer desafio e tudo, como eu disse a vocês, ele era o manager, ele era a cabeça pensante desse negócio todo, era o Carlos Gracie, que era o cérebro de tudo isso, era ele. Mas o pé no chão, dentro do tatame, quem fazia as coisas acontecerem no ringue era o Hélio Gracie. O que acontece? O papai, com 90 anos de idade, veio aqui me visitar, ele passa em frente do ringue, com 50 pessoas no ringue, e diz, olha, aquele cara lá atrás está pegando o kimono assim, ele tinha que estar pegando assim. Nada passava desapercebido para o Hélio Gracie em termos de jiu-jitsu. Estava sempre com aquela preocupação de ajudar e corrigir todo mundo. O negócio dele era esse. O tio Carlos era diferente. Depois de uma certa fase, como eu disse a vocês, quando os irmãos assumiram a parte de luta e desafio e tudo isso, o tio Carlos passou a ser o mentor de todo mundo, o manager de todo mundo, e focou na dieta Gracie. Passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos com a finalidade de manter a família com a saúde boa para poder brigar com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. O trabalho de querer dizer que o Carlos Gracie foi a primeira pessoa que aprendeu jiu-jitsu, e além disso, que é a verdade, e além de dizer que ele foi o cara que modificou o criador do Gracie, é conversa fiada. Aliás, o criador do Gracie Jiu-Jitsu fui eu. Porque no Brasil não se falava em Gracie Jiu-Jitsu. Sim. Eu tenho milhares de reportagens de jornal aqui que se fala em jiu-jitsu. Nenhuma vez você vê Gracie Jiu-Jitsu escrito em jornal nenhum. E aí? Como é que vai ser? Isso foi em decorrência justamente por o senhor preservar esse modo de ensinar que o senhor tanto falou, não é isso? Exatamente. Quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula na minha garagem, eu dizia, vou ensinar você jiu-jitsu. O pessoal dizia, poxa, meu pai esteve no Japão, aprendeu jiu-jitsu também. Eu dizia, não, pessoal, isso é diferente. Essa é outra história, isso é diferente. Falei isso tantas vezes que eu falei, quer saber? Esse chama-se Gracie Jiu-Jitsu. E comecei a denominar a minha metodologia de ensino como Gracie Jiu-Jitsu. Não era só Jiu-Jitsu, era Gracie Jiu-Jitsu. Para o pessoal entender que havia diferença. Então, eu é que criei o termo Gracie Jiu-Jitsu, foi com essa finalidade. Isso é errado, não tem jeito. Papai Hélio Gracie, quem criou o termo fui eu. É claro que eu vou associar isso e vou, como diz, primeiro a reconhecer que o que eu faço, entendeu? O nome é para dar um nome ao trabalho que já estava sendo feito tecnicamente. A arte não mudou. Eu só botei um nome novo para o gringo entender o que era a diferença. Senão ele ia achar que o jiu-jitsu é o mesmo, que não era o mesmo. Entendeu? Então o tio Carlos passou 65 anos, como eu disse a vocês, aperfeiçoando um conceito de alimentação maravilhoso, tão importante para mim quanto o próprio jiu-jitsu. E o trabalho de vida dele todo foi esse. Agora, dentro da família também, é claro que o pessoal pode dizer, bom, se o meu pai, o Carlos Gracie, meus primos pensando, se o Carlos Gracie for a pessoa que criou o Gracie Jiu-Jitsu, eu sou o filho do criador do negócio, eu estou mais perto da coroa.
Mas não é verdade. Eu não estou preocupado em dizer que eu sou o filho do Hélio Gracie, estou mais perto da coroa, porque eu sei quem eu sou, onde eu estou nessa brincadeira toda. O Hélio Gracie foi o cara que aperfeiçoou o jiu-jitsu e o Carlos Gracie foi o cara que aperfeiçoou a dieta Gracie. Entendeu? Encerrado o assunto. A verdade é essa. Papai com 90 anos está ali corrigindo o jiu-jitsu. O tio Carlos não. Desde que eu me entendo com gente, o Carlos Gracie botava todo mundo para tirar uma foto. O Carlos Gracie nunca dava aula de jiu-jitsu. Estava sempre ali preocupado com a alimentação. O foco dele era esse. Tratou muita gente, cuidou de muita gente, mas ele sabia que o jiu-jitsu estava em boas mãos, na mão do Hélio Gracie. Então, para qualquer pessoa querer contar, porque não foi assim, não é conversa fiada, porque eu vivi isso a vida inteira. Estou com 70 anos, tem muita gente que não é nem nascido, e agora quer piroca como é que foi feita essa história. Conversa. Papo de piaba. Agora, até no livro, isso é fácil de entender também, né? Porque no próprio livro da Reila, diz que o mestre Hélio, inclusive, criou os filhos do Carlos. Né? Muitos deles, né? O próprio Carson, o Robson moraram com ele. Todo mundo aprendeu jiu-jitsu com o Hélio Gracie. Não só aprendeu como morava lá, né? Hã? No livro da Reila diz que morava com ele. Morava com o papai, claro. Exato. Quando o tio Carlos foi uma figura, né, bicho? Casou, teve um filho, a mulher morreu, a primeira mulher dele é a Carmen, entendeu? Depois teve mais alguns filhos. Depois, quando ele casou com a outra, com a mulher dele, a terceira ou quarta mulher dele, ele ia trazer 10 filhos para dentro de casa, entendeu? Das outras mulheres, que ele está brincando. Então, ele casou com a Geni e teve filhos com ela também, mas ela não ia aguentar o filho do outro. Quer dizer, foi uma situação complicada ali. Então, o papai assumiu. Mamãe me disse que quando ela casou com o papai, a lua de mel tinha 7 filhos do Carlos Gracie morando com ele. E aí? Foram criados pelo Hélio Gracie. O Carson tem foto do Carson com 3 anos de idade, aprendendo jiu-jitsu com o Hélio Gracie. É verdade. Entendeu? Quer dizer, isso aí é... O Hélio Gracie que foi... O do jiu-jitsu é o Hélio Gracie, com todo carinho, com todo mundo, com todo respeito. O jiu-jitsu foi o Hélio Gracie que fez isso. E eles sabem disso. A família Gracie toda sabe disso. Agora, mestre, falando disso, dos filhos e tal, o Hollis, né, pelo que dá para entender, foi o irmão de vocês, né? Sempre tratei o Hollis como meu irmão mais velho. Não primo, né? Era irmão, né? Meu irmão mais velho. E a gente ia para a escola junto, viu? A professora dizia, vocês são irmãos? Eu dizia sim. É porque ele nasceu de dia, eu nasci de noite. A professora leva desconfiada. Um ano mais velho que eu, sempre gostei da Hollis, um cara excepcional, entendeu? É um cara realmente muito atirado, um cara valente, corajoso, carismático pra caramba. Tira a camisa dele a hora que for para dar para você de presente, se precisar. E realmente é uma perda muito grande para todos nós. Um competidor da pesada, entendeu? Me deixou sempre passando um maior sufoco na mão dele. E o Hollis tinha um espírito de competição muito grande, viu? Adorava isso. Eu nunca fui preocupado em ser o campeão, né? O negócio não era esse. Eu sempre quis ser um professor que transformasse a vida das pessoas. Meu foco era esse. E realmente o Hollis era um cara como competidor impressionante, entendeu? E me manteve na ponta dos cascos a vida inteira, sempre aí na beiradinha, e era realmente, para mim, um irmão mais velho, um cara exemplar. A qualidade moral. Passei mais tempo com o Hollis do que qualquer outro membro da família Gracie passou com ele, por sinal. Morou em casa a vida inteira. Antes de eu chegar, já estava lá, na minha casa. Moramos juntos a vida inteira. 6 meses de diferença, mais ou menos, né? Hã? Quantos meses de diferença tinha? Ele nasceu em março e eu nasci em janeiro do ano seguinte. 10 meses quase. Conclusão. O Hollis saiu de casa para casar, entendeu? A vida inteira morou lá em casa. Então, quer dizer, não tem essa. Meu irmão mais velho. Maravilha, Fábio. Ô, Mestre, só para fechar essa questão do Hollis, como é que era quando o senhor tinha aí seus, pelas contas que eu estou fazendo aí, quando o senhor tinha os seus 17 anos, então já tinha Hollis, Helson, todo esse pessoal aí, né, já querendo ali, né, mostrar seu potencial, né? O treino saía faísca, como é que era aí? O treino saía faísca, queimava mais pro meu lado que pro lado do Hollis. Eu saía mais queimado que ele. A gente sempre, antes de ir para a praia, domingo de manhã, tinha um rolinho no tapete de casa e tal, tinha tudo isso. Maravilha. Mas aos 17, aliás, o Hollis foi quem me influenciou para ir para os Estados Unidos, viu? Porque a mãe dele, a Cláudia, trabalhava em Nova York, na Lufthansa, e ele, de vez em quando, ia viajar para essa lá, ganhar uma passagem de graça, ia lá passar um tempo com ela. Eu lembro que um dia ele chegou em casa, de volta dos Estados Unidos, abriu aquela mala assim, com aquele cheiro de coisa americana dentro da mala, tudo material importado ali dentro. Eu falei, pô, que barato, não sei o que. Ele contou para mim como é que foi a viagem e descreveu o lift-off, a levantada do avião, com tanta clareza que eu falei que eu tenho que experimentar isso. Aí comecei a juntar dinheiro e ele que me empolgou para ir, vai para os Estados Unidos, vai gostar, não sei o que, me convenceu de ir para os Estados Unidos.
E quando eu chegasse aqui, eu tinha que provar duas coisas. Uma, o Captain Crunch, que é um cereal que ele gostava muito, e o tal do Cantaloupe também, que naquela época nem se tinha muito no Brasil, mas aqui tinha aberto. E realmente foram duas sugestões importantes que eu aprendi com o Rollins. E qual foi a última vez que vocês se falaram? Ele gostava do negócio do hang gliding, então ele teve aqui em casa uma época para fazer uma competição de hang gliding, não sei o quê, e passou aqui em casa. Eu morava em outra casa na época, aqui em Hermosa Beach. E tá, eu estou indo para não sei onde com um grupo de amigos dele, não sei o quê, tinha opção de pessoas lá, uns 4 ou 5 pessoas no time dele, todo mundo cheio de asa delta e tal, e passaram lá em casa, foi a última vez que eu vi. E viajaram para a competição, não sei aonde que eles iam, aqui na Califórnia. Depois foram para o Brasil e tal, e alguns anos depois já teve esse acidente dele, e está lá na pazinha dele. Maravilha. Assim seja. E aí, Fabião? Muito bem, não, eu acho que tiramos aí muita coisa que a gente, né, ninguém, que eu acho que o mestre Rory nunca tinha falado de outras entrevistas, e principalmente agora eu acho que a gente fica aguardando esses projetos novos aí, né, que eu vejo que o mestre está sempre empolgado com esses projetos novos, esse de ensinar aí os professores, né. Ô mestre, estamos aguardando aí as novidades, né. Eu lembro então, inclusive, uma pergunta que eu queria fazer logo quando saiu essa edição do livro, tinha uma questão de uma animação que parece que começou, mas não deu certo. Vai ter ainda aquela animaçãozinha que faz em cima do livro aqui do Hélio Gracie, lembra? Já tem. Já está funcionando. Já está funcionando, já está funcionando já, Tá né? funcionando. Exato. Ah, legal. Bom, temos aí então a segunda edição do livro da Dieta Gracie, né? O pessoal comprar aí, né? Participar, já tem aí, pessoal, já né, conhecer a fundo a dieta, e estamos esperando então, né, mestre, esses projetos novos aí, espero que venham mais coisas aí, tem alguma coisa que você queria não tem nada falar? no Netflix, né? Netflix não tem nenhuma, fala com o Ed O'Neill lá, fala com o Ed O'Neill para promover alguma coisa aí, pô. Rapaz, eu tô com esse negócio de tô com outro projeto aqui também, que quando chegar na hora eu vou explicar para vocês. Então, do filme que eu quero fazer também aqui, mas aqui um documentário que eu já vi que está pronto, mas está para ser liberado, não foi liberado ainda, mas é muito bonito. Está muito maneiro. Maravilha. O jiu-jitsu merece uma série. Essa é a verdade. Claro. Esse negócio de viking aí contra os ingleses aí já dá uma série. Imagina o jiu-jitsu, pô. Com certeza. Deixa comigo. Eu já estou aqui com o pé na porta aqui dos caras de Hollywood. Qualquer hora a gente vai entrar lá e fazer uma festa. Maravilha. Mestre, pô, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, né? Muito obrigado, pessoal. O prazer é meu. E, obviamente, o canal está aberto. Se precisar, é só dar um grito aqui, a gente já conecta. Qualquer coisa que precisar do canal, da gente aí, estamos à disposição. Tá ótimo, pessoal. Puxa vida. Muito obrigado a vocês todos. Lembrando sempre que quem quiser conhecer um pouco mais de história, visita o museugracie.com.br. E a gente vai ficando em contato. Qualquer coisa eu estou às ordens aqui para vocês também. Tá bom? Eu não queria deixar de agradecer também ao Luciano de Registro, da Gracie Maitá, que ajudou aqui nessa entrevista. Luciano, desculpa, era para ter falado no começo, fiquei meio empolgado, mas a gente não chega a lugar nenhum sem essas engrenagens, né? Claro. Então, queria agradecer muito a vocês todos aí que estão online e a vocês que vão ver o vídeo depois. E sem vocês também não tem barato nenhum fazer isso aqui, né? Claro, o Luciano falou, Rorion, faz a entrevista com o Santos, não vai ter, hein? Eu falei, então vou fazer. Mestre, e alguma previsão para vir para o Brasil aqui, dar um seminário? Como é que tá isso aí? Rapaz, eu estou pensando em ir ao Brasil em junho, talvez junho, julho. Se alguém quiser fazer um seminário maneiro, a gente pensa nisso também, vai ser uma boa. Mas isso, acho que com certeza, isso não existe dúvida em relação a isso, né? Mas o meu seminário é aquele seminário do básico, né? Eu não vou ensinar ninguém a fazer jiu-jitsu, eu vou correr, vou só tirar a poeira do que eles já sabem. Deixa eu contar, eu teve uns alunos meus aqui, eu moro em Santa Catarina, né? Foram no teu seminário, acho que em Florianópolis. Aí tava lá, né? Estrangulamento de gola. Aí eles assim, meu Deus do céu. Muita gente não sabe o básico, né, mestre? Esse aqui, o problema maior é esse, né? A pessoa acha que sabe e não sabe. Fica na ilusão de que... E constrói, sem o básico, você não pode construir nada com solidez. Imagina fazer uma casa com a fundação fraca. É uma pena. Entendeu? E o papai realmente sempre me disse e solidificou isso. Se ele souber o básico bem feito, ele vai longe. Muita novidade, muita frescura, muita plá, plá, plá. Se não tiver uma fundação boa, não segura, não vale. Isso não interessa. Maravilha. Mestre, quero agradecer também o seu tempo aí, como o Sandro já falou, e quando tiver projetos novos, por favor, a gente gostaria muito de divulgar aqui no canal. Obrigado. Ótimo, vamos fazer isso. Canal de vocês, que continuem com esse sucesso que vocês estão fazendo, parabéns.
Valeu. E bola para frente, pessoal. É isso mesmo. Agora, não esqueçam de vez em quando dar uma lida nesse livro aqui. Vou precisar de 2 assinaturas mais para frente, tá, mestre? Quando você quiser. E botar para usar esse troço. Porque a saúde é a coisa mais importante que existe, pessoal. Não adianta você dar porrada em todo mundo e ter um ataque do coração aos 50 anos de idade. Portanto, pensa na saúde que vale a pena. Valeu. É isso aí. Obrigado, mestre. Pessoal. Grande abraço Grande a todos. abraço. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Todos vocês. Saúde, todo mundo. Valeu.